Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante e que nós vamos discutir muitas coisas novas e aprender muitos conteúdos. A palavra trânsito, eu dei como título aí, como eu tenho colocado aí no slide, a palavra trânsito. Quando a gente vai falar de trânsito, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? O que você pensa sobre o trânsito? E geralmente a gente tem algumas dúvidas, então eu vou levantar com vocês alguns questionamentos, algumas perguntas para a gente conseguir responder todas essas questões. Vamos lá então. Para começar, a gente precisa entender o que é o trânsito. Então, o trânsito é o movimento das pessoas nas ruas das cidades ou mesmo nas estradas. Então, vamos parar um pouco aqui e pensar sobre essa palavra, trânsito. Transitar. A gente vai sair de um lugar e vai para outro lugar. Esse percurso, essa parte que a gente está fazendo, esse deslocamento, é chamado de trânsito. Existe trânsito só de pessoas? Eu coloquei aqui trânsito de pessoas, né? Existe o trânsito só de pessoas? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O trânsito, ele é de qualquer situação. Podem ser mercadorias. Vocês já observaram que quando vocês fazem alguma compra na internet ou vocês pedem alguma coisa pelos aplicativos, alimentos pelos aplicativos, a gente consegue perceber que às vezes tem alguma mensagem assim, o material está em trânsito. Por quê? Ele saiu de um determinado lugar e está a caminho de outro lugar. Com certeza alguma pessoa está levando. Então isso é o trânsito. Mas para acontecer o trânsito, né, que a gente sempre fala, a gente vem à cabeça que trânsito é aquela situação dos carros, das bicicletas, dos caminhões, de todas essas questões que envolvem logo o que vem na nossa cabeça. A gente precisa entender um pouco mais sobre como ele acontece, sobre o que necessitamos para entender o trânsito. Então vamos lá. Conhecendo sobre o trânsito. Então, caminhar, eu coloquei aí um exemplo de caminhar. É o meio de locomoção mais antigo. Nós já falamos em outras aulas, as aulas de história já trouxeram esses assuntos para nós, falando sobre o quê? Que as pessoas antigamente, vamos voltar um pouco aí, não tinha carro, não existia bicicleta, não existia meios de transportes evoluídos como a gente tem hoje, né? O mundo de hoje é muito diferente do mundo de antigamente. Houve uma evolução, as coisas evoluíram, melhoraram e o caminhar era usado como meio de locomoção ou era o meio de transporte das pessoas daquela época. Por isso, as viagens eram muito difíceis de acontecer. Geralmente, as pessoas levavam dias e dias para chegar de uma fazenda a outra ou chegar de um vilarejo, né? Não tinham cidades muito grandes antigamente, então de um vilarejo a outro. Então se usava o próprio corpo humano, que é o caminhar. Depois, com o tempo, eles começaram a domesticar os animais. Esses animais de grande porte, como os cavalos, como os bois, os búfalos, e começaram a usar esses animais para ajudar no transporte, tanto das pessoas como de algumas mercadorias. Então aí vem também falando, olha, o deslocamento foi facilitado e agilizado com o uso da roda, do trenó, da canoa. Muito importante também falar sobre essa parte que o transporte ele tem que acontecer levando em consideração as questões naturais de cada lugar. Então tem lugares em que neva muito. Como que a gente vai fazer para andar de carro na neve, numa neve muito extensa, muito grande? Então aquelas pessoas que vivem naquele lugar, elas se adaptaram e construíram um equipamento que faz parte do trânsito, né? Que é o trenó. Então ele é muito usado em regiões muito frias com muita neve, assim como as pessoas que moram próximas a rios, próximas a lagoas, eles usam como meio de transporte as canoas, porque elas são fáceis de se deslocar pela água. Então muito importante também entender que o trânsito, ele tem essas características, né? A particularidade ou o formato de se apresentar
de cada localidade. Então, se a pessoa mora lá no Polo Norte, como que vai ser esse transporte lá? Vai ter ruas, avenidas, estradas? Pode ser que sim, mas a grande parte desse trânsito acontece através dos trenós. E aí, nós temos, olha só, que no início, os veículos eram usados para transportar bem, né? Bem no começo, quando os veículos foram inventados, a gente sabe que tem uma história aí toda relacionada à construção dos veículos, né? E eles transportavam muitos bens, então isso ajudou muito na evolução da economia de todo o país. Então, as pessoas focavam muito em transportar as mercadorias, assim como também usando para transportar homens e seus pertences. Então, a gente começou aí, vamos voltar. Então, veio da caminhada, esse transporte era feito através da caminhada, depois usando animais domesticados que poderiam carregar cargas maiores e facilitar o transporte desse homem. Depois vieram os veículos, que foram também ajudando nesse transporte. E por fim, para transportar pessoas, que aí o homem conseguiu entender, dentro dessa evolução, que além de que um automóvel, por exemplo, ele podia transportar pessoas, algumas cargas pequenas. Então começaram a surgir os ônibus, os trens, que eram cargas maiores, assim como os navios das grandes navegações. Então a gente precisa também saber, a gente já falou em outras aulas sobre os meios de transporte. Então também saber como esse trânsito acontece, se são em vias, se são através de rios, se são através de mares, né, e oceanos. E agora a gente vem falando desse carro, né, que foi um grande salto na evolução do trânsito. Para falar de trânsito, a gente precisa falar dos automóveis, né? Então, o automóvel ele foi inventado, né, pelo francês Nicolas Joseph em 1771 e o primeiro automóvel se deslocava em uma velocidade de 4 km por hora. Se você não conhece a palavra automóvel, ela é a mesma palavra que carro ou um veículo, né? Então, o automóvel, a gente tem hoje aí carros muito evoluídos, carros com muita tecnologia, né? Carros de vários modelos e tipos que podem atender pessoas que precisam trabalhar com cargas maiores, como as caminhonetes, carros de passeio. A gente tem vários tipos de motos diferentes, ônibus, mas não era bem assim. Antigamente, quando se criou o carro, ele tinha o que a gente chama de uma versão, né, um modelo bem simplificado, ele ainda não tinha toda essa estrutura, é essa foto aí que determina a ideia desse carro. E ele não era tão veloz. A gente não podia andar nesse carro com essa velocidade que a gente anda hoje no trânsito da nossa cidade ou das nossas rodovias. Era um carro que era muito lento, muito devagar. Mas nós já também falamos sobre a evolução. E essa é a história do carro. Ele começou dessa forma e ele foi evoluindo de acordo com as necessidades de cada sociedade, de cada modo de vida das pessoas. Então, eles foram evoluindo. E aí, segundo historiadores, trazendo aqui para vocês algumas curiosidades, há relação entre a construção de alguns impérios e o desenvolvimento das estradas. O que isso quer dizer? Isso é muito importante. As civilizações, elas foram se desenvolvendo, elas foram crescendo e o que acontece? Precisava de conhecer novos lugares, desbravar novas terras. E para isso precisava de criar caminhos, criar estradas. Por isso que eu trouxe, olha, grandes impérios se desenvolveram através das estradas. E essas estradas, elas vieram como condutores de conhecimento para novos lugares. Então eles foram abrindo espaço, foram usando essas estradas já construídas para cada vez mais conseguir dominar novos lugares. Os caminhos de pedra eram construídos para garantir a expansão do império. Então, uma vez que uma estrada era construída, que ela era determinada, ou eles faziam o calçamento, ou eles faziam a marcação, porque essa estrada iria ser usada para
transportar pessoas, para transportar mercadorias de um império para outro ou expandir o próprio império. E aí veio a primeira lei de trânsito. Por que surgiu a primeira lei de trânsito? Porque começou a ter uma necessidade de organizar esse trânsito. Pensem comigo aqui, antes de falar da primeira lei de trânsito, vamos pensar. Se na nossa cidade de Governador Valadares nós não tivéssemos nenhuma placa de sinalização, nós não tivéssemos nenhum semáforo, a gente não tivesse nenhuma lei de trânsito, as pessoas podiam fazer o que quisessem com os seus veículos. Vocês acham que iria funcionar bem? Que o trânsito iria ser tranquilo, né? O que acontece? Começaram a surgir muitos veículos, essas estradas, né, essas ruas e avenidas, vias, elas começaram a ficar muito populosas, as pessoas começaram a usar muito. Então, precisou surgir as leis de trânsito. Então, a primeira lei de trânsito foi em 1836, chamada de bandeira vermelha. Ela surgiu na Inglaterra e era um limite de velocidade de 10 km por hora. As pessoas precisavam dirigir os seus veículos somente a 10 km por hora. Então, é uma velocidade bem pequena, tanto que era uma obrigação o homem andar com uma bandeira vermelha na frente do carro para alertar os pedestres. Isso era para não provocar acidente, então já era uma forma de prevenir qualquer situação de desconforto entre os veículos, os pedestres que também transitavam, que também faziam parte do trânsito. Então essa foi a primeira lei de trânsito que surgiu relacionada aos veículos e à locomoção. E aí veio a criação de meios para sinalizar e disciplinar o uso de vias. O que acontece? Continuou crescendo. A gente saiu da evolução do carro, a gente saiu para um trânsito um pouco maior, surgiu a primeira lei de trânsito e logo assim continuou essa evolução. Claro, hoje nós temos aí uma lei, as leis de trânsito todas formadas, né? O nosso código de trânsito e que vem surgindo de acordo com essas necessidades. Então a Inglaterra, em 1868, fez um controle de tráfego com luzes coloridas para ser visto à noite. Por quê? Porque tinha essa necessidade de sinalizar também durante a noite. O trânsito também acontecia durante a noite. Uma frequência muito menor, as pessoas transitavam numa proporção bem menor durante a noite, mas começou a aparecer um aumento do número de carros, um aumento do número de pessoas e o trânsito foi aumentando. Então as regras e normas de trânsito também foram surgindo, assim como a sinalização. E aí, no Brasil, o primeiro carro que veio para o Brasil foi trazido de Paris para São Paulo por Henrique Santos Dumont em 1891. E foi aí que surgiu o primeiro Código de Trânsito do Brasil. O que seria então esse Código de Trânsito? Professora, por que precisa ter as leis de trânsito, os códigos de trânsito? Eles são muito importantes para garantir o quê? Quem são os responsáveis pelo cuidado das rodovias, pela criação das leis, pelo entendimento desse trânsito? O trânsito não é somente carros, bicicletas e pessoas. O trânsito na construção desse trânsito, envolve várias pessoas. Um questionamento que eu vou trazer agora. Vocês imaginam quem são as pessoas responsáveis por criar os sinais de trânsito? Será que é muito simples colocar ali o semáforo, né? Aquelas luzes, e aí com as cores vermelho, amarelo e verde? Elas precisam acender em determinadas horas corretas. A faixa de a luz dos pedestres, ela precisa ser acesa também em determinado momento. Então, não é muito simples. Precisam de pessoas muito estudadas, muito desenvolvidas nessa área para fazer todo o estudo de qual sinal deve abrir, de qual sinal vai fechar, qual horário que esse vai ficar, qual horário que aquele vai abrir. Então, não envolve somente carros, envolvem várias pessoas que trabalham
tanto na organização do trânsito, quanto no cuidado e na manutenção. Imagine só, se a gente não tivesse o cuidado com as nossas ruas, com as nossas avenidas, os acidentes poderiam ser provocados, poderiam acontecer. Se não tivessem, por exemplo, os quebra-molas, por exemplo, que são alguns redutores de velocidade, né? Eles existem para reduzir um pouco a velocidade. Às vezes as pessoas passam correndo demais naquele lugar e as pessoas determinaram que precisava de alguma coisa para diminuir a velocidade. Então existe todo um estudo que favorece as leis e o Código de Trânsito Brasileiro. Então, olha só, a gente tem um decreto, que é a Lei número 3.671, de 25 de setembro de 1941. Olha lá, muito tempo atrás. Atualmente em vigor, a Lei do Código de Trânsito Brasileiro, número 9.503, de 23 de setembro de 1997, mais nova e atualizada. Se você tiver alguma curiosidade, você pode olhar e procurar pesquisar sobre esse decreto do nosso trânsito, né, do primeiro Código de Trânsito, que tem disponível nas redes sociais, na internet, ou mesmo em livros que falam sobre o Código de Trânsito. E aí, o que é o Código de Trânsito Brasileiro? Ele define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito. Então, lá a gente tem todas as informações sobre como o Código de Trânsito Brasileiro deve acontecer. Então, as regras, as normas, como devem ser distribuídos as sinalizações, como são as nossas placas de trânsito, tudo isso está dentro do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Orientações para o funcionamento do tráfego. Exatamente. Será que o trânsito é igual em todos os países? Será que em todos os países esse Código de Trânsito é o mesmo? Não. Em outros lugares, por exemplo, na Inglaterra, como a gente falou aqui e citou, o Código de Trânsito é diferente. Eles têm lá as normas e as regras deles. O nosso é o Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Ele é adaptado para o nosso modo de vida, para a nossa população, para as nossas mercadorias, o que a gente transporta, para as nossas vias, né? O Brasil tem as suas rodovias, as suas vias, as suas estradas. Então, o nosso Código de Trânsito é responsável pelas leis e normas aqui do Brasil. Estabelece normas de condutas, infrações e penalidade para diversos usuários. Então, o que acontece? Dentro desse código estão determinadas as situações que nós devemos seguir como regras, as penalidades. Se você dirigir ou pilotar algum veículo embriagado, ou que quer dizer fez algum uso de bebida alcoólica, então você tem uma penalidade. Se você avançou o sinal vermelho, era para você ter parado e você passou, então também você vai ter aí uma punição sobre isso. Então lá no código fala todas essas situações. E o que são as leis, né? No sentido mais amplo, lei significa sempre ordenação através de regularidade. Então é muito importante você conhecer as leis de trânsito. Por isso que toda vez que a gente propõe aqui uma aula para você, é sempre interessante que você procure, busque informações a mais sobre esse conteúdo. A gente sempre acaba aprendendo coisas novas. Todo condutor tem obrigação de conhecer as leis de trânsito, o dever social de cumpri-las e estará sujeito a multas e penalidades toda vez que desobedecê-las. Então, um questionamento: será que uma criança ou um adolescente de 12, 13, 14 anos, ele pode ter carteira de habilitação? Será que ele pode tirar a carteira? Ele pode conduzir um veículo? Ele pode pilotar uma moto? É importante pesquisar. No nosso Código de Trânsito tem uma lei, uma idade estabelecida para que uma pessoa possa conduzir um veículo. E você imagina que qualquer pessoa que tem uma carteira de carro, que pode dirigir um carro, ela pode também dirigir um caminhão? Um caminhão com carga pesada, com carga perigosa? Não. Dentro do nosso código tem uma lei dizendo que para conduzir esses veículos precisam ter uma habilitação especializada para isso. Por isso é importante conhecer as leis de trânsito do nosso país. E a sinalização, né, as principais formas de ver, a gente tem a sinalização, a qual deverá ser legível e visível durante todo o dia
e à noite. Então, as nossas estradas acontecem, as rodovias acontecem durante o dia, durante a noite, e a sinalização é muito importante. Educação no trânsito, mais do que nunca falar disso, o trânsito não são somente os carros, nem bicicletas, nem motos. Nós, pedestres, também precisamos fazer um bom trânsito dentro da nossa cidade. E habilitação do condutor. É importante ter habilitação, na verdade não é importante, é obrigatório ter habilitação para conduzir um veículo. Junto com as leis foram criados os sinais de identificação utilizados no trânsito, como o semáforo, faixa de pedestre, a placa das ruas, placas que identificam a velocidade daquela via, local para atravessar nas ruas, os quais as pessoas devem respeitar, tanto motoristas quanto pedestres. Então aí nós temos algumas regras, é muito importante conhecê-las também. E a gente tem o semáforo, né? A gente vai falar um pouquinho dele. Obedecem a ordem, né? Verde, amarelo e vermelho. O verde, quando você vê a luz verde, que você pode passar livremente. Antes de fazer uma travessia ou avançar um sinal, sempre ideal você observar se tem alguma situação que você precisa prevenir ali. No amarelo, ter mais atenção, pode ficar vermelho de repente. O amarelo é o momento em que, se você já estiver passando do sinal, continue, mas se você ainda não passou, pare e aguarde o sinal vermelho, assim o verde acontecerá novamente para você passar. E no sinal vermelho, não pode passar, deve esperar ficar verde novamente. Então, é uma forma de sinalizar, assim a gente consegue organizar o trânsito de uma melhor forma. Além disso, os pedestres atravessam... O que pode acontecer? Atitudes erradas no trânsito, isso aqui é muito importante. Os pedestres atravessarem fora da faixa ou longe do semáforo. O que pode acontecer? Um acidente de trânsito, né? A pessoa está atravessando fora da faixa, ela não vê às vezes um motoqueiro vindo, não vê uma bicicleta, então muito importante isso. Falta de respeito dos motoristas com os motoqueiros e vice-versa. Então aqui na nossa cidade a gente tem um grande número de motos que transitam assim como os carros. Então é muito importante ter respeito tanto dos motoqueiros quanto dos carros em relação às regras de trânsito, sem ficar fazendo muitas manobras, sem ficar passando na frente dos carros com uma velocidade alta, muito importante isso. Motoqueiros avançam sinais, cortam carros de qualquer jeito, passam nas calçadas, avançam os sinais e andam em alta velocidade. Gente, muito importante, principalmente os pedestres, muito cuidado, muita observação. Mais importante do que seguir as leis de trânsito é visualizar o que você vai fazer naquele momento e ter certeza de que nada vai acontecer. E essas atitudes são infrações de trânsito que podem ser definidas, por definição qualquer desobediência às leis e normas do Código de Trânsito Brasileiro. São classificadas de acordo com a gravidade, a gente tem lá dentro do Código as gravidades dessas infrações, o infrator está sujeito às penalidades, que são as multas e medidas administrativas, e podem até perder a carteira de habilitação. E algumas atitudes que ajudam a evitar acidentes. Atravessar na rua, na faixa de pedestre, não colocar a cabeça ou braços para fora do veículo, usar o cinto de segurança, atravessar ruas com o sinal aberto para pedestres. E quem é o condutor, usar as regras de trânsito de condutor. Andar pelas calçadas, olha só, algumas atitudes que ajudam a evitar os acidentes. Andar sempre pelas calçadas, não brincar próximo das ruas, não dirigir em alta velocidade, respeitar as placas e sinalizações e os sinais. Se dirigir, jamais use bebida alcoólica. E agora eu vou deixar para vocês uma pesquisa. Hoje a nossa atividade é bem diferente e bem legal. Você vai pesquisar 3 infrações que os motoristas mais cometem no trânsito. Então, o que são as infrações? São coisas que eles fazem errado, coisas que não são certas, coisas que eles não deveriam estar fazendo. Se você já escreve, você vai fazer 3 situações lá no seu caderno. Se você ainda não consegue escrever, você vai
pesquisar e vai falar para alguma pessoa da sua casa, da sua família, essas 3 infrações. E depois você vai fazer 3 atitudes que evitam acidentes. O que seria isso? 3 situações que você, como condutor ou como pedestre, pode fazer para evitar problemas no trânsito. Então, 3 situações que são infrações e 3 situações que são atitudes corretas para evitar acidente. Então, desejo a todos vocês um bom trabalho, tenham muita consciência no trânsito e espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula!